Passamos então à apresentação do novo livro que é lançado à terra e às nossas mentes neste dia, Ilha de Santa Maria, recortes da história de um povo, para o qual convidamos a professora doutora Pilar Damião de Medeiros para fazer a apresentação. Uma nota biográfica: é licenciada em Estudos Germânicos e Sociologia pela Brock University, no Canadá. Mestre em Estudos Germânicos pela Queen's University, também no Canadá, e doutorada pela Albert Ludwigs Universität, muitos devem atrapalhar-se aqui, de Freiburg, na Alemanha. Ao longo do seu percurso académico foi distinguida com diversos prémios e bolsas de mérito internacionais. Desde 2009 integra o corpo docente da Universidade dos Açores, onde é professora associada da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, investigadora do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais. A sua atividade científica centra-se nas áreas da sociologia da cultura, teoria crítica, espaço público, indústrias culturais e criativas e globalização cultural, contando com uma vasta produção científica, incluindo livros, capítulos e artigos publicados em Portugal e no estrangeiro. Paralelamente à carreira académica, desempenhou funções públicas como deputada da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e exerceu responsabilidades governativas na área da juventude. Tem igualmente desenvolvido uma relevante intervenção cívica e cultural, presidindo atualmente ao Fórum Açoriano, Associação Cívica, e participando regularmente em conferências, debates e iniciativas de reflexão sobre os desafios contemporâneos da sociedade. Professora Pilar Damião de Medeiros, por favor. Não estava à espera de uma nota biográfica tão extensa. Muito boa tarde a todos. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Vila de Porto, é sempre um gosto revê-la. Estimado autor e distinto mariense Arsênio Chaves Poinho, cara doutora Bruna Rezanes, representante da editora Letras Lavadas, caro doutor José Pio Formato, caro doutor António Monteiro, senhoras e senhores, muito boa tarde a todos. Hoje tenho um enorme privilégio de partilhar convosco a minha leitura do mais recente livro de Arsênio Chaves Poinho. O homem que traz dentro de si toda a história de Santa Maria convida-nos uma vez mais a percorrer um conjunto de acontecimentos históricos, narrativas individuais e inéditas e imaginários coletivos de um povo que toma como seu. A obra Ilha de Santa Maria, recortes da história de um povo, insere-se na continuidade dos seus estudos histórico-etnográficos sobre a cultura mariense, que incluem títulos como A Pesca da Baleia na Ilha de Santa Maria, O Povo de Santa Maria, como tivemos agora enorme privilégio de ouvir o Giuseppe a falar da obra e seu falar e suas vivências, agora também traduzida em inglês, e As Ribeiras de Santa Maria, seus percursos e histórias. Contudo, para além de resgatar, conferir significado e consistência a episódios, personagens e produção simbólica de outrora, desta vez transpira um tom memorialístico e afetivo do devir biográfico do próprio autor. Como um geólogo que penetra nos veios e estratos, Arsênio Poinho seleciona criteriosamente 3 recortes, os quais, mesmo que heterogéneos entre si, moldam a história do povo de Santa Maria. A partir do recurso metódico a fontes documentais, acervos museológicos, estudos etnológicos e historiográficos, bem como a tradição oral, o autor extrai de forma eloquente e penetrante as singularidades geográficas, patrimoniais e o modus vivendi cotidiano de pessoas comuns. Não se limita a uma análise positivista dos fatos históricos, dos documentos escritos, mas assume como relevante a necessidade, e cito o professor José Matoso, historiador, de procurar o passado na paisagem, nos monumentos, nas iluminuras, nos jogos, nos contos, no imaginário coletivo, nas técnicas artesanais, nos pelourinhos, nos barcos de pesca, na terminologia das formas de tratamento pessoal, na paginação dos livros, nos brinquedos, na moda, enfim, em tudo. Tudo tem uma espessura diacrónica. Fim de citação do professor José Matoso.
perfeitamente enquadrada nas linhas orientadoras da Nova História, fundada em 1978 pela mão de Jacques Le Goff. Esta obra não só torna audíveis e visíveis os anónimos da história rural, dignificando as suas vidas, lutas, alegrias, medos, crenças e sofrimento, como também interroga os silêncios da história. Aqui os sujeitos individuais ganham reconhecimento, não são vistos como meros peões, dissolvidos em amplas estruturas económicas e sociais. Aqui podemos aferir que tal análise, cuidadosa pelo respeito da vida humana, acaba por ser um reflexo do humanismo e compromisso inabalável de Arsène Puin com a justiça social. O primeiro recorte da obra, os expostos na roda da Câmara, ilustra o fenómeno das crianças indesejadas que eram despejadas em instituições sociais e eclesiásticas em Santa Maria. O autor remonta ao século XVI para explicar o nascimento deste fenómeno em Portugal, que persistiu até finais do século XIX. Bisneto de um enjeitado faz um levantamento impressionante dos dados inquietantes relativos às crianças marienses, que foram objeto deste processo de absoluta desumanização. Ora, vejamos, e segundo o autor, e passo a citar Arsène Chaves Puin, depois de inscritos e batizados, os expostos eram confiados, até a idade de 7 anos, às amas de leite, alistadas nas diversas zonas da ilha e remuneradas pela Câmara Municipal. Segundo o regulamento de 1846, as câmaras devem garantir que todos os expostos usam os selos de chumbo identificativo da Câmara a que pertencem, preso por um cordão ao pescoço, de maneira que não possa ser tirado. Fim deste período, a criança era atribuída, mediante a rematação pública, a quem apresentasse o lance mais alto e oferecesse as condições regulamentares para assumir a responsabilidade da sua criação e educação, sobre a jurisdição e vigilância dos juízes menores. Fim de citação. Para além de serem tratadas como se de gado se tratasse, a mortalidade das crianças expostas era arrepiante. Os dados são tremendos. Entre 1772 e 1830, faleceram 647 dos 799 expostos durante o período de criação, ou seja, 81% das crianças. E entre 26 de agosto de 1839 e 20 de junho de 1868, faleceram 217 dos 430 expostos. Em outras palavras, 50,5%. Fim de citação. Estes dados estatísticos refletem a vulnerabilidade social de uma sociedade atordoada pela miséria, pela fome e muitas vezes esquecida no Atlântico. Fruto de tais carências surgiram vários alevantes populares, nomeadamente os alevantes do milho, em que pesava o poderoso argumento da fome. De fato, tais privações até nos fazem recordar a descrição naturalista e crua do autor nórdico Knut Hamsun em A Fome. Tal mobilização do povo chegou a ser referenciada pelo jornal Portugal, Madeira e Açores, como um momento em que, curiosamente, o povo de Santa Maria saiu da sua pacatez. Um outro recorte também demonstrativo das parcas condições de vida e do difícil acesso a bens tão básicos como a da saúde é o do mal de Lázaro. Arsène Puin faz um retrato da lepra, que sobreviveu em Santa Maria, vejam lá, até 1951. É impressionante. Memórias dos Mouros é o título que dá um outro recorte que enfatiza o infortúnio provocado por incursões de corsários e piratas da ilha de Santa Maria. Destruição, saques, maus-tratos, raptos, violações e mortes foi o resultado de grandes ataques, que ainda permanecem na memória coletiva deste povo. Não obstante, a influência morisca no imaginário mariense não ficou adormecida. Expressões como, e todos aqui nesta sala saberão, Meirão, Meirão, toma lá o teu dente podre e dá cá o meu som, memória de infância do autor, e também a expressão bem. As lendas da tradição mariense e, segundo alguma tradição oral, também a divulgação do cuscuz na gastronomia local são resquícios de momentos de profunda crueldade e angústia. Segundo o autor,
A Associação de Escravos da Cadainha é hoje uma memória viva das históricas incursões dos piratas a Santa Maria e uma evocação e a homenagem aos filhos desta terra que morreram no cativeiro de Argel. Arsène Puig não descura o olhar ao património material da sua ilha. Destaca a ermida de Nossa Senhora do Pilar, que eu particularmente aprecio imenso, em especial o seu retábulo que refere apresentar consideráveis semelhanças com o da ermida de Nossa Senhora da Glória, bem como o papel dos sinos da sua terra, como paisagem sonora das comunidades rurais. Identifica os valores intangíveis da tradição sineira, bem como a sua importância no cotidiano das gerações. Os seus toques, que assinalavam, ora eventos festivos, de várias atribuições simbólicas, ora momentos de tristeza, também convocavam as comunidades para levantes populares, aviso de incêndios, ou em tempo remoto, aviso de piratas na costa. Ainda sobre o património, mas neste caso, o espeleológico da ilha, o autor refere as furnas a que em 1971, e na companhia do seu sobrinho Fernando Loura, fez uma expedição com o intuito de as conhecer. Dá especial ênfase à história da furna da Lapa do Luís, que para fugir à justiça por ter cunhado e posto em circulação moeda falsa e escolher temporariamente a gruta como refúgio. Histórias incríveis. Recortes refletem a condição de ilhéu. De mãos dadas com o espírito de aventura e resiliência, encontramos na Odisseia da tripulação do Augusto Castilho, nomeadamente o combate com o submarino alemão U-139, mas também a história fantástica do homem chamado Adamastor. Na sequência de uma mensagem direcionada aos navios que estivessem à costa de Santa Maria, que apelava à vinda urgente de um médico, o comandante e o médico de navio Adamastor anuíram ao pedido e ajudaram a grávida, curiosamente chamada Maria do Resgate, a dar à luz um menino, que por sua vez é o avô do Giuseppe, que viria a se chamar António Adamastor, em homenagem aos seus salvadores. Agora a ilha respirava de alívio, sussurra-nos o autor. Esta ideia de alívio comunitário é demonstrativa de uma persistente coesão e solidariedade social na ilha. Tal convivialidade e espírito de entreajuda entre a vizinhança, materialmente desfavorecida dos meios rurais, está também plasmada no recorte Isqueiro da Isca. Por fim, surge a homenagem a um homem da sua terra, António Tavares Chave, um excepcional conhecedor e narrador, de acordo com o autor, sobre as coisas antigas de Santa Maria, que nasceu na Calheta em 1900. Calheta é também o local de origem do autor. Poderia até afirmar que o eterno retorno de Arsène Puig à Calheta simboliza um constante movimento de regresso a um passado distante, todavia sempre presente na sua memória. Esta é definitivamente uma obra de qualidade absorvente que espelha de forma vívida a autenticidade das histórias, dos fenómenos sociais e das relações humanas. A partir de um olhar doce e voz serena, de uma sabedoria enciclopédica e humildade genuína que vem imprimindo ao longo dos seus 90 anos, desta vez, o Guardião da Memória de Santa Maria oferece-nos uma obra que não só povoa e humaniza a história do povo mariense, mas também acresce ao conhecimento científico recortes históricos, muitas vezes olvidados ou simplesmente silenciados. Foi um enorme prazer escrever o prefácio para esta obra e ter uma relação de grande e enorme proximidade com o nosso autor Arsène Chaves Puig. Muito obrigada pela vossa atenção.
Ilha do Sol TV. Ilha do Sol TV. Ilha do Sol TV. Ilha do Sol TV. Santa Maria, Açores, uma ilha rica em história e património, o berço de todas as ilhas açorianas, a primeira a ser descoberta. Um lugar de mar e experiências. Santuário natural de gigantes, onde tubarões-baleia e jamantas nadam livremente. A única ilha açoriana com trilhos cicláveis. Um refúgio para amantes de caminhadas e tranquilidade, com uma rota circular que revela toda a beleza da ilha. Com baías recortadas e praias de areia branca, casas rurais coloridas em cada freguesia. Sabores autênticos. O único lugar da Europa onde encontra o refúgio da Estrelinha de Santa Maria, o pássaro mais pequeno da Europa. Venha descobrir a singularidade da Ilha de Santa Maria, Açores.